Então, me fala uma coisa, Ellen. A incorporação imobiliária é um ato declaratório? Então, há quem diga que não, mas no dia a dia a gente vai ver como é que é isso. Opa, então é isso que nós vamos ver no episódio de hoje do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui sim, mais uma vez, para o seu, o nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E eu já faço aquele convite especial logo de início, não é associado ainda, como que você ainda não é? Entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. É baratinho, uma anuidade muito barata, com recursos, com muita coisa positiva para que você exerça uma advocacia muito mais assertiva na área do direito notarial e registral. Tem o papo acadêmico de terça-feira de manhã com o nosso grande Kikunaga lá no Instagram. Aliás, siga-nos no Instagram da Adnotari, @Adnotari. Fora os grupos temáticos, núcleos dentro do direito notarial e registral de estudos, vários conteúdos, tem curso com desconto especial para associado. Então, entra lá e faça já sua associação na Adnotari. E hoje nós temos um encontro interessantíssimo para falar muita coisa sobre o mundo das incorporações com uma advogada que é especialista nessa área, que é a doutora Ellen Salomão. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Maravilha. Como que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, eu vou fazer aqui o teu mini currículo que não fala tudo que você é, porque a gente estava conversando aqui em off e você, né, tem muito mais atributos aqui. Advogado especialista em Direito Notarial e Registral pela EPD, na Escola Paulista de Direito, atua de forma estratégica nas fases da incorporação imobiliária, desde a estruturação jurídica até a entrega final do empreendimento. Também é sócia do escritório Rodrigo Amar Salomão Sociedade de Advogados, membra também das comissões especiais de direito imobiliário, notarial e registral da OAB de São Paulo, da seccional, professora também, e já fiquei sabendo que tem um livro aí, tá chegando, logo é isso, mais, né? O Poder de uma História nas Mulheres no Direito Imobiliário, é isso? Que experiência, hein? Isso, muito desafiador. Né? Então, já tá para sair já? Pro segundo semestre. Tá. Lá para setembro, outubro, a gente deve ter a divulgação da data. Mas embora eu tenho facilidade na comunicação, parar para falar sobre mim foi muito desafiador, assim. Me sabotei várias vezes até que saiu o capítulo. E eu acho que é interessante, é difícil a gente falar sobre nós mesmos, né? Mas quando eu conheci você, a gente teve um primeiro contato, você começou a me falar sobre sua história, que começou, assim, realmente do nada, na área do direito imobiliário, e eu queria que você compartilhasse essa tua evolução, essa tua história, porque eu acho que isso que é o bonito, né, de se ver, como que você hoje, com sucesso, com conquistas, vê tudo o que aconteceu até agora. Eu tive... Meus pais passaram por uma situação financeira delicada, eu acabei migrando de colégio e aí não tinha muito tempo para me dedicar para os estudos e tentei, uma tentativa frustrada, prestar publicidade e propaganda na FUVEST. Mas eu trabalhava de manhã num cursinho, estudava à tarde e trabalhava em troca da bolsa de estudo do cursinho à noite. E aí acabava que não tinha tempo para estudar, por óbvio, que eu não ia conseguir passar. E aí o meu tio falou, poxa, eu tô precisando de uma recepcionista, fundador de escritório. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. E o escritório é focado em direito registral há muitos, muitos anos. E eu ficava ali na recepção. E eu via aquele corre-corre, fax e pede a nota devolutiva pro cartório, vai dar registro, pede os emolumentos e tal. Na época era fax. E aquilo me deixava muito fascinada. Até que eu fui trabalhar com securitização e me encantei. E aí acabei prestando, no final desse ano, acabei resolvendo pela área do direito. E nesse mundo de direito registral. Então, assim, ele me encontrou. Que maravilha, porque a vida acontece assim do nada, né, muitas vezes, né, isso que é interessante, e aí com isso você construiu uma história gigantesca dentro das incorporações propriamente, né. Foi uma sorte assim do destino maravilhosa, fui muito agraciada porque faço com muito amor.
Que Todos legal. os dias. Não, e é notório, assim, a paixão que você evidencia quando está falando do direito imobiliário, do direito notarial registral. Agora, deixa eu falar, quando você fala assim que atua de forma estratégica, porque eu acho que é importante, porque o advogado, a advogada, muitas vezes, na atuação do escritório, pega só uma partezinha, alguma coisa mais pontual dentro do direito imobiliário, e você, pelo que você evidencia, você traz de tudo, desde o início até realmente a entrega das chaves, né? Como que é essa atuação estratégica na advocacia nessa área? O que acontece? A gente começa ali no início do processo, quando os incorporadores estão analisando os terrenos para desenvolvimento do projeto imobiliário. E o nosso foco é sempre olhar lá na frente, do lançamento efetivo da incorporação. E a gente tem uma postura dentro do escritório de um trabalho bem customizado conforme a particularidade de cada cliente. Então, o terreno chega e a primeira etapa é estudo sobre a viabilidade ali de retificação, unificação, se tem uma apuração de remanescente de origem ou não. Enquanto essa equipe está estudando, muitas vezes ele já está fechando a compra. E aí a gente acaba que no meio do caminho tem que fazer, pega a procuração do vendedor, faz a retificação por etapa, de maneira paulatina, de todos os imóveis separadamente. E aí precisa promover a unificação, mas o empreendimento já está sendo aprovado. E acaba que precisa da poligonal final porque o empreendimento está sendo aprovado. E aí tem uma outra equipe lá no escritório que só faz processo de incorporação. E aí a gente vai costurando tudo isso. Então, faz um briefing do empreendimento, como não é, se tem prazo de carência, se não tem prazo de carência e tudo mais. E a gente vai desenhando conforme a necessidade, porque no mercado a gente tem um tipo de aprovação de projeto, que a gente pode desenhar a convenção e memorial de incorporação de diversas formas, de acordo com a necessidade do cliente. Então, quando a gente fala estratégico, a gente procura sempre olhar lá na frente. O que eu posso fazer de diferente para que eu consiga trabalhar com o prazo de lançamento do nosso cliente. Até porque isso daí vai otimizar também o próprio empreendimento, né? Não tem dúvida. Porque você tem, claro, você tem situações que são jurídicas, técnicas jurídicas, como você disse, questão de unificação, eventualmente retificação, mas tem outras questões que são negociais do empreendimento. Sim. Que vai ser, qual é o tipo de objetivo, né? O tipo de, é comercial, é residencial, é misto, vai ter Airbnb, agora essa polêmica toda que se entra nessas questões. Aqui em São Paulo a gente tem muitos empreendimentos setorizados, né? Já de um tempo para cá, até por conta do plano diretor. Então tem todos os empreendimentos que são NR112, que são os não residenciais, com serviço de hospedagem ou moradia, mais loja, fachada ativa, os residenciais. Então a gente tem que costurar todo o desenvolvimento dessa convenção, entender como vai ser aprovado, entender como é que vai ser comercializado, para encaixar tudo isso e entregar um pacote aí para o nosso cliente de acordo com o que ele pretende lançar e desenvolver o produto dele. Tá. Então é full, né? Do início ao fim, é uma assessoria muito... Eu falo que são para os fortes, porque você tem que ter muita adrenalina para trabalhar com incorporação. Sim, mas eu acho que o aspecto positivo é que é tudo extrajudicial, né? Ou a tendência é ser extrajudicial, né? É tudo extrajudicial, mas o ponto é que a gente também tem que cumprir todos os prazos legais, né? Então, a gente tem prazo para qualificação do título no cartório, para devolução com exigências, pedido de depósito, prazo depois para promover o ato. Então, a gente tem que respeitar todo o rito. E, embora extrajudicial, a gente depende da prefeitura, de toda a parte de licenciamento, no geral. Então, sem isso, a gente não consegue registrar. Sim. Então, assim, vamos lá. Como que você poderia conceituar a incorporação imobiliária diante disso tudo aí? Praticamente é um ato de um gestor que pretende desenvolver um produto, né, lançar unidades a mercado, e para que ele consiga comercializar tudo isso na planta, ele precisa, antes disso, promover o registro da incorporação no cartório. Então, ele começa desde a aquisição do terreno, dos licenciamentos, até a fase do registro da incorporação, e aí patrimônio de afetação e todos os atos subsequentes. Né? Então, assim, mas não é para qualquer um a área dessa a realização, específico, né? Porque é claro que você, pelo que você está demonstrando, são grandes empreendimentos. Sim. Que você acaba atuando. Então, quem que pode realmente incorporar? É só aquela construtora gigantesca? Não. Ou aquele... Porque, assim, aquela pessoa física que tem um tino para construção e aí ele fala, pô, eu vou comprar esse terreno aqui que dá para construir 3 sobradinhos porque foi em torna de permuta pelo terreno. Porque tem essas coisas, tanto
desde a situação mais comedida, menor, até aquelas incorporações de 2.000 apartamentos num empreendimento, né? Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica pode ser incorporador. Inclusive, eu posso ter proprietário diverso de incorporador, e aí eu tenho uma procuração específica da lei, onde eu constituo aquele procurador, incorporador para a prática do ato do desenvolvimento imobiliário. Mas sim, a pessoa física pode promover. Além de tudo mais, a lei agora trouxe, né, mais uma possibilidade da incorporação sem condomínio. Então, que é prevista no artigo 68 da Lei 4591. Então, eu tenho um lote, eu resolvo edificar uma casa, e aí eu preciso alienar na planta ainda, sem a construção existente. Eu posso registrar memorial de incorporação. Não, como que... Não, agora eu quero mais detalhes. Não, peraí. Você trouxe uma coisa que eu não conheço, e eu acho que muitos advogadas também não conhecem. Como que estrutura isso? Então, eu tenho um terreno. Partiu daí. Tem um terreno. Ela veio para resolver, na verdade, esse artigo para resolver uma situação fática, que é o problema das casas geminadas. Então, quando você vai submeter ato de aprovação na prefeitura, ela não tem os requisitos de módulo mínimo para aprovação. Quer seja de frente, de área quadrada, para aprovação de desdobro, então eu não consigo, mas também eu não tenho um solo comum, fundação em comum, de maneira que eu não consigo criar um condomínio edilício. Porque é requisito do condomínio edilício, área de propriedade de uso comum, área de propriedade de uso privativo. E eu não tenho. Então, ela veio para solucionar esse tipo de situação. E para aqueles loteadores, enfim, que acabavam vendendo o lote com contrato de empreitada, na prática. E aí era um contrato de construção. E você não conseguia patrimônio de afetação, financiamento pelo sistema financeiro de habitação, SFH, SFI, enfim, e ela veio para solucionar isso. Então, eu digo que é uma incorporação enxuta. Por quê? Eu não tenho os documentos inerentes ao processo ao condomínio edilício, convenção de condomínio, NBR completa, com área privativa, área comum, mas eu tenho o arquivamento de todas as certidões, do artigo 32. Eu tenho uma série de requisitos da incorporação que dê segurança, porque no fundo, a incorporação, ela dá segurança para aquele adquirente que pretende comprar algo que ainda não existe. Sim. Né? Então, eu deposito... porque é um sonho, né? A pessoa tá lá, vê lá o imóvel na planta. Então, eu vou comprar o que não existe. Como é que eu sei quem é essa pessoa? Quem está comercializando? E aí, o rol dos documentos que a gente deposita na serventia imobiliária, ele é muito extenso. E essa incorporação do lotinho é para isso. É para prestar essa segurança, para beneficiar o empreendedor do patrimônio de afetação. E aí ele vende na planta, não tem condomínio, e lá na frente cobra, pronto, a verba-se a construção. Tá, então, mas do ponto de vista registrário, e aí acho que é interessante. Então, vamos imaginar que aquele terreno foi construído 4 casas. Sim. Perfeito? Que pela fração mínima do solo não poderia comportar individualização de cada uma. Então, eu vou ter... cada imóvel com uma matrícula em condomínio com as demais, ou uma matrícula única que contempla as 4 unidades? Como que fica essa parte? Se a ideia não é estruturar condomínio, porque não se é um terreno um pouco maior, eu poderia ter fundação em comum e tal, mas vamos considerar que elas não se comunicam, eu não consigo de maneira... É o exemplo da casinha geminada que você usou lá. Ficar um terreno com uma casa e a gente averba a construção dessa casa. O que é muito comum, por exemplo, um loteamento, você tem uma série de lotes. O empreendedor incorporador vai lá e compra uma quadra inteira. Naquela quadra, ele aprova um projeto construtivo de construção de várias casinhas. Eu vou lá na matrícula do loteamento, registro a incorporação, e aí, por remissão, ele faz o registro da incorporação em todas as matrículas dos lotinhos individualizados. Lá na frente, a construção ficou pronta, averba a construção. Tem um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, registra na matrícula do lote, inclusive da futura casa. Sim, mas aí vinculada só aquele lote. Só aquela construção. O registro macro acaba acontecendo na matrícula mãe do loteamento, nesse caso em especial, mas depois vai para a matrícula filha. E aí cada um segue sua vida, carreira solo. Só que qual é o requisito? Tem que ter frente para o logrador público.
Ah, não pode ser encravado, Não pode né? ser encravado, eu não posso ter um corredor comum, uma via interna de circulação comum, Tá. porque daí vira condomínio. Sim, porque aí o acesso é único para Isso, mais de um imóvel, isso. né? Aquele requisito para unidade imobiliária, então ela tem que ter acesso ao logrador público. Tá. Não, é bem interessante. E eu acho que, assim, soluciona muitas questões que... Porque, assim, a grande problemática que a gente vem evidenciando aqui nas entrevistas que eu venho fazendo no Adnocast é a gama gigantesca de irregularidade dos imóveis. Então, isso faz com que tenha, assim, um caminho de regularização também. Agora, dá para aproveitar isso para aquilo que já foi feito e regularizar agora ou só para novas? Tô te explorando Veja, aqui, hein? Até dá, mas eu preciso do documento de regularidade dessa construção, né? Tá. Então não adianta... O que é difícil às vezes conseguir, né? Então, o que às vezes acontece é que a gente tem um terreno e aquela construção foi feita sem nenhum ato de aprovação de construção, nem alvará, eu não tenho CND de obra, nem nada disso. Eu não consigo promover a averbação de construção disso. Nossa, fica difícil mesmo, né? Agora, me fala uma coisa, Ellen. O que os proprietários de... Porque assim, quando você trabalha para a incorporadora, você tem o olhar da adquirente para a realização da incorporação. Só que provavelmente você percebe muitas coisas que vêm para você, daqueles que estão vendendo, que você fala, pô, se ele tivesse feito isso, tivesse feito aquilo, ele poderia ter valorizado até muito mais o imóvel dele. Tem isso mesmo? Por exemplo, eu tenho um imóvel que pode ter um potencial para uma incorporação, né, para ser incorporado em algum empreendimento. O que eu posso fazer para aquela minha matrícula, para aquele meu imóvel ter uma aptidão maior para uma incorporação? Existe alguma coisa? Primeiro de tudo, o que acaba na prática, as pessoas não se atentam à regularidade desse imóvel no quesito da especialidade objetiva da Lei 6.015. Que na prática o imóvel precisa, ele tem que constar todas as medidas, ele tem que estar perfeitamente individuado, de maneira que eu consiga, de repente, unificar ele com outro imóvel. Ou a continuidade registrar. Então, às vezes tem uma série de atos, o imóvel de uma empresa familiar. Então, eles foram fazendo a parte contábil, os balanços e tudo mais, mas não levaram os atos societários a registro. Então, tem conferência de bens, incorporação societária. Então, a continuidade registrada está prejudicada nesse aspecto. Então, se eles promoverem todos esses atos de maneira que seja passível a realização de uma alienação imediata, de uma oneração, porque muitos desses imóveis vão para alienação fiduciária, para levantar recurso de financiamento à produção, é muito mais fácil. Sobre a ótica da especialidade objetiva, é o que a gente mais vê, né? Imóvel sem medida, ou fisicamente tem uma situação maior do que a situação de registro. Isso é o mais comum, assim. Aliás, eu vou aproveitar o teu gancho, porque eu vou chamar o nosso quadro especial, porque tem a ver justamente com essa questão da especialidade objetiva, que é o Vai Dar Registro? Olha só, neste quadro especial do nosso Adnocast, eu vou provocar a convidada, que ela já me trouxe aqui o que ela quer trazer para um caso que teve ou não um ato de registro. Qual foi a complexidade para levar registro àquela situação específica? E o que a Ellen me trouxe aqui é uma questão de incorporação, né, que é o nosso tema desse nosso episódio, que foi para o escritório dela e quando houve a conferência dos documentos, a matrícula não tinha as medidas que deveriam ter, o projeto tinha a questão de medida dos fundos estava divergente, a descrição do assento registrário também estava com uma formatação de terreno diferenciada. Como que é isso? O imóvel precisa ser o real imóvel que está tanto na documentação quanto também na própria, no terreno especificamente. Como que é essa situação? O que acontece? A gente precisa ter uma correspondência da situação fática à situação registrária, tá? Inclusive está previsto nas normas da Corregedoria do Estado aqui de São Paulo e é um requisito da 6.015. Então, esse caso em especial chegou pra gente, o projeto já aprovado. E o imóvel, além de não... Quando você fala já aprovado... Pela prefeitura. Da prefeitura. Então, o projeto estava aprovado na prefeitura. E quando a gente pegava aquele levantamento planimétrico, que é uma das pranchas do processo de incorporação, ele, além de não apresentar a medida dos fundos, ele apresentava medidas físicas diversas da medida de registro.
Então, o que a gente fala do E diferente de R era o que acontecia praticamente. Então, ele tinha ângulos que não constavam do assento registrário, ele tinha medidas diversas do assento registrário e não apresentava a medida dos fundos. Calma aí, é até difícil de pensar um imóvel que não tem medida de fundos. Pois é. Ele não tinha, embora ele tinha área quadrada, ele não tinha medida dos fundos. E não era um polígono regular. Então você fala, vou tentar uma retificação pelo inciso primeiro, que é um cálculo matemático. Até agora você me fez lembrar, semana passada eu estudei com a minha filha, a Sofia tem 13 anos, a gente estava estudando matemática. Isso. Cálculo de área. E aí ela tinha lá, até para os exercícios lá para achar a área dentro de uma outra área, isso, aquilo, tal. Quer dizer, se você tem a área total, você precisa também saber qual é o perímetro desse imóvel, quais são as... Porque se for um polígono regular, é facílimo de fazer, né? Um retângulo, um quadrado, um losango. Aquilo que o homem médio, né, consegue apurar. Mas chegou nessa situação. E aí, embora tinha NBR, que é onde apresentam os cálculos das áreas e frações ideais das unidades imobiliárias, porque eles se levaram em consideração a área total dessa matrícula. Então, a área total era coincidente com o que estava no projeto, mas todas as informações eram diversas do que constava do assento registrário. Então, assim, nesse caso, houve uma dissonância entre a realidade do imóvel, o processo de incorporação dentro da prefeitura, ou seja, aquele projeto que foi lá apresentado e o que estava na matrícula de imóvel. Perfeito. Né? Então precisa... E aí, qual foi a condução disso daí? Deu registro? Não deu? Como que foi o caminho? Então, não deu registro. Não deu registro. A gente até tentou, porque assim, os cálculos das áreas e frações ideais, como ele levou em consideração, nesse caso, a área quadrada, foi possível aferir. Sim. Mas tem um item específico nas normas de serviço da corregedoria e que fala que o projeto tem que ter correspondência com a matrícula do imóvel. E aí, a nota devolutiva do cartório foi embasada nisso. E qual que é o grande problema? Projeto modificativo. Você imagina, eu tenho que tramitar uma retificação de área porque ele é imperfeito. Depois de tudo isso, eu tenho que levar isso para a prefeitura. Então, eu tenho que realizar um projeto, um novo desenho, um novo recálculo, porque eu já não sei se aquele potencial construtivo mais vai dar. Se a legislação que eu aprovei na época, hoje ainda, é possível. Não aproveita o potencial construtivo da época do primeiro projeto? Depende. Vamos supor que numa retificação inciso 2, que a gente está falando de levantamento físico, eu chego num resultado diferente do que constava da matrícula. Sim. O meu potencial vai ser embasado naquela nova área. Quer dizer, então assim, praticamente tudo que foi feito antes de vocês atuarem, então, porque você pegou a questão pronta, né? Você não atuou desde o início. Então, você recebeu lá o projeto da prefeitura, matrícula do imóvel e tal, para fazer o registro da incorporação. Perfeito. Né? Foi essa a minha interpretação. Tudo aquilo que foi feito até você começar a atuar foi perdido. Foi perdido. Aí vale aquilo que a gente conversou lá atrás. O que o proprietário deve fazer para que o imóvel valorize? Então, se ele tivesse... Esse caso era um incorporador menor, inclusive era um grupo familiar, que era um terreno que já estava no patrimônio da família, e eles resolveram aprovar um projeto construtivo. Mas não fizeram a consulta prévia. Então, se isso tivesse chegado lá atrás, olha, eu quero empreender, o que a gente ia falar? Retificar a área, ou... Vamos tentar fazer um cálculo matemático, vamos checar... Por que esse monte de ângulo que não consta da matrícula? Então, nós teríamos orientado, e aí entra a atuação estratégica. Lá atrás. Sim. Então, olha como é importante ter a atuação completa de quem vai incorporar. É a necessidade de uma segurança jurídica desde a ideia. Né? Desde a ideia. Quando a gente fala em incorporação, desde a análise aí da saúde financeira, dos jogos das certidões, que a gente vai juntar do artigo 32 da Lei 4591, análise de projeto, NBR, tudo isso a gente consegue, antes da aprovação do projeto, analisar. De maneira, o cartório, a gente faz um trabalho bem preventivo, sabe? Às vezes a gente até é chato, sabe? Aquela história mas tem que ser, né? Você tá de que lado? Você tá do meu lado ou tá do lado do cartório? Não, eu tô te protegendo, porque eu não quero que você tenha uma nota devolutiva com o seu stand pronto.
Até porque é muito fácil, pelo menos aparentemente, o cartório encontrar algum motivo para gerar uma devolutiva e isso daí poder, né? Não sei, eu acho que tem tantas nuances para poder ter uma devolutiva, né? Que quanto mais você se precaver, melhor, né? O que eu brinco é assim, todo advogado que vai trabalhar com direito imobiliário, ele tem que saber cumprir listas. Sabe, o assim, checklist, né? É isso, assim. É claro que tem as suas especificidades, né, do próprio procedimento. Mas o cartório, ele vai seguir ali o roteiro que ele precisa e vai fazer a qualificação dos documentos. A gente sabe que ele está distrito aí à corregedoria e tudo mais, então ele tem que fazer o crivo da legalidade, né, da qualificação registral, que é um outro princípio registrário. Então, a gente tenta se antecipar. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma planilha de particularidades de cada cartório. Uma métrica mesmo, de erros e acertos, de como a gente vai proceder. De interpretação. Isso. Lá, o 18º, ele tem esse pensamento. O 11º já é assim, o 7º e tal. Mas eu já fiz naquele cartório e falei assim, não, mas ele vai te exigir. Porque é interpretativa. A lei tem algumas brechas aí que são subjetivas, né? Não, o direito é assim. Sim, a interpretação é aberta. Então, a gente procura usar o que a gente tem de know-how dentro do escritório, o que a gente aprendeu na dor e compartilhar para que dê certo. Que maravilha. Claro que às vezes a gente erra, mas a gente faz um processo de qualidade para tentar reduzir os riscos. Olha como é importante ter a questão da qualificação objetiva do imóvel para a incorporação imobiliária e o registro dessa incorporação. Então, vou fechar até esse quadro aqui porque foi muito, muito proveitoso nesse nosso quadro do Vai Dar Registro? Olha que maravilha, Ellen, olha, tá sendo uma maravilha conversar com você. Aliás, eu queria entender que você traduzisse mais essa questão. Bom, então, beleza, nós temos todo um trâmite para o registro dessa incorporação, né? Mas onde que ela vai ser registrada? Você falou, tem prefeitura, tem registro de imóveis. Como que é? É no registro de imóveis que você vai ter que concentrar toda essa incorporação, né? Como que funciona essa parte do registro? A primeira etapa é toda a etapa de licenciamento, né? Nos órgãos, quer seja ambiental, municipalidade e tudo mais. Com o projeto aprovado, isso eu já estou considerando estudo de terreno, tá? Matrícula resolvida, unificada, retificada. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar. Estudo de terreno, o que é esse estudo de terreno? Quantos imóveis vão formar aquele polígono final onde vai ser desenvolvido o empreendimento imobiliário? E aí a gente está lidando com 10 matrículas às vezes eu tenho um remanescente de origem. Então eu fui comprar uma área, o cliente chegou com uma matrícula ali, a matrícula tinha 500 metros quadrados, na situação física tem 600. E aí a gente faz um comparativo de plano versus matrícula, onde é que está isso? E aí começa a buscar no cartório. E aí quando busca você descobre que tem um remanescente de origem. Então eu consigo adquirir... Sobrou de algum lugar. Sobrou de algum lugar. Eu consigo adquirir, não consigo adquirir. Muitas vezes a gente, além da retificação, tem que proceder com o usucapião, né? Que aí eu não vou nem entrar nos senões, se é extra, se é judicial, enfim, quais são os detalhes aí do procedimento. Que pode até inviabilizar a Pode até inviabilizar, tá? Então, a primeira etapa é estudar o terreno, ver se é viável a unificação de matrículas, se eu preciso retificar, e tudo isso eles já consideram em cláusula resolutiva nos contratos de comercialização com os terrenistas, né, na compra. Então, seguimos, a matrícula tá ali bonitona, unificada. Com a matrícula unificada, o processo de incorporação está previsto na Lei 4591. Todos os documentos eles estão no artigo 32 da lei. É um rol bem extenso, tá? Então, tem que ser apresentadas todas as certidões dos distribuidores cíveis, certidões municipais, estaduais, federais, projeto aprovado, certidão vintenária da matrícula, a parte dos quadros da NBR, requerimento, o memorial de incorporação, que ele acaba sendo a cópia escrita da planta. Então, a gente pega a planta, conta a vaga, na mão, abre 1, 2, 3, conta e coloca que aquele subsolo tem X vagas de garagem. Então, ele é a vida do empreendimento, né, imobiliário. Então, a gente descreve no detalhe. Então, tudo isso compõe o processo de incorporação. Isso, depois, o pedido da incorporação ele tem que ser provocado.
Então, através do requerimento, é direcionado ao registro de imóveis, que faz a qualificação registral e avalia se está apto ou se tem que ser devolvido. E aí que vem as exigências eventuais. Isso. Né? Que a gente luta para não ter. Porque, assim, eu acho que você trouxe uma questão muito interessante. É tudo possível de ser antevisto. Quer dizer, você tem o dever ser, você sabe. Você tem aquilo que você precisa apresentar, regularidade. Então, se você já apresentar com a regularidade, né, com todos os requisitos, com esse checklist que o registrador vai fazer também da mesma forma, se você fez de forma antecipada, não teria, a princípio, por que dar alguma nota de exigência, né? Evita-se isso, né? A gente está com um caso agora de um cliente super antigo nosso, que ele tem desde laje incluída na área comum exclusiva, que é possível, está previsto no código, até depósito, e aí nós tivemos uma série de discussões de qual seria o melhor formato para aquele produto. Se a vaga de garagem vai ser parte de propriedade de uso exclusivo, uma unidade autônoma específica, matrícula própria, IPTU próprio, condomínio, ou se ela vai ser uma área privativa acessória daquela unidade, então daí eu já tenho que sair na largada com essa vinculação. Né? Então já sai o apartamento, mas a vaga de garagem número tal. Porque vai estar na descrição lá, né? Tá na descrição. E aí a ANBR precisa espelhar isso. No quadro 4B traz a coluninha da vaga de garagem como área privativa acessória. A gente confere tudo isso. Confere onde está essa vaga. Qual é a localização, porque às vezes a gente recebe uma planilha de vinculação, mas às vezes fala lá nessa planilha que ela está no segundo subsolo. Quando você pega o projeto, está no primeiro. Isso é um motivo de exigência. Sim. Então a gente faz essa prévia no escritório. Por isso que é mais comum ter vaga de uso comum e aí depois a convenção vai estabelecer sorteio, a forma de uso, ou não? Não chegaria a ser um ponto de... é um diferenciador. É melhor deixar a vaga livre, solta, vamos chamar assim. É mais uma questão comercial mesmo, de produto. Então, quando eles fazem estudo de mercado, valor de metro quadrado, como que os concorrentes da região estão saindo ali, qual que é a adesão do público, né, para aquele tipo de produto, se aquele público entende que é melhor um depósito privativo, acessório, a vaga privativa acessória, ele não quer ser incomodado. O que a gente tem que ter como requisito é que se eu estou falando, por exemplo, de uma vaga, unidade autônoma, eu não posso ter uma vaga encravada. Sim. Então, ela tem que ser unidade autônoma dupla, por exemplo. Porque aí a gente vai lá naquele requisito da unidade imobiliária. Eu tenho que ter acesso ao logradouro público. Sim. Né? Ela tem que ter saída. Eu não posso ter meu direito de exercício de propriedade cerceado por um outro veículo estacionado na frente da minha vaga. Então, são essas cautelas e tudo isso a gente faz antes. Se vai ter prazo de carência, se não vai ter, qual que é o nome, se é subcondomínio, como é que eu vou tratar essa convenção, se eu vou ter um coeficiente de rateio para cada setor condominial, áreas comuns compartilhadas, tudo isso a gente trata porque antes. Você pode ter unidades de tamanhos diversos que vão contribuir também de forma diversa, né? Você até estava falando de empreendimentos que tem área comercial, área residencial, uso de fachada ativa que você falou, né? Então tudo isso vai interferir, né? Interfere. E aí lá pelo 1340 do Código, eles podem contribuir por aquilo que efetivamente eles se utilizam de fato, né? Às vezes essas lojas fachada ativa, eles não podem, nem devem participar das despesas do rateio, das despesas do elevador. De repente do setor residencial. Aí a minha ignorância. A fachada ativa é aquela que está no empreendimento, mas ela não está internamente dentro do condomínio. Isso. É um conceito que veio de loja, de trazer, na verdade, o comércio para o bairro. Tá. Essa é a ideia. Então, eu tenho a loja, ela é uma unidade autônoma do condomínio, mas ela tem frente para a rua. Então, esse é o conceito dela. Ela tem uma independência do condomínio do ponto de vista da utilização das áreas comuns. Por exemplo, área de circulação interna, porque não tem... mas, por exemplo, ela pode ter uma garagem coletiva comum a eles. E aí eu tenho uma área comum compartilhada. Tá. Uma área comum exclusiva, por exemplo, eu tenho um empreendimento que eu tenho 3 setores. Então, eu tenho uma unidade NR112 de serviço de hospedagem e moradia, eu tenho um R2V, que a gente fala que é o residencial clássico, e eu tenho a fachada ativa. Eu vou compartilhar, por exemplo, o estacionamento só da loja
com aquele setor de serviço, hospedagem e moradia, porque faz sentido colocar num serviço de operação de parqueamento junto, e aí eles podem compartilhar. Porque pode ter um prédio de escritórios, ou até mesmo com essa questão de hospedagem, que também, né, aliás, a gente tá tendo aí muitas questões por causa até do projeto do Código Civil, aquilo, de restrições também com relação a hospedagem por curta temporada ou curtíssima temporada. Acaba que a destinação, ela se assemelha, né? Porque, embora uma unidade destinada à habitação, é um serviço, ela é comercializada para aquele público investidor, ele não vai morar, mas ele vai disponibilizar para esse tipo de serviço de hospedagem e moradia. Sim. É habitação do mesmo jeito, é residencial do mesmo jeito. Só que aí claro, não é o mote do nosso papo e tal, mas que, nossa, dá pra pano pra manga. Agora, pra incorporação, você não tem uma análise desse ponto de vista claro, você tem o objetivo que é comercial, residencial, hospedagem e tal, mas esses outros detalhes acabam não entrando em nada no projeto de incorporação, nessa busca da incorporação ser realizada, né? Na verdade, assim, a idealização do produto chega pelo incorporador e essa é a função dele. Inclusive, entender o mercado. Você tem que encaixar o que ele quer aquilo e você tem que encaixar. Essa é a função dele. Isso vem no projeto aprovado. A prefeitura aqui de São Paulo, ela trabalha com uma aprovação em sistema de manchas. Então, eu não tenho o recheio dessas manchas. E aí é muito comum um outro projeto, que é o projeto complementar, que a gente chama de projeto de cartório. Ele é quase que um projeto executivo. E ele traz o detalhamento dessas manchas. Então, no memorial de incorporação, por exemplo, a gente está ali em uma área computável, área comum, está escrito. E no projeto complementar aparece que aquela área comum é um salão de festas, é um espaço gourmet, é uma academia. O detalhamento. E tudo isso faz diferença porque a gente tem que levar isso para o memorial de incorporação. Sim. Então, eu preciso entender. Porque para o registro, para a prefeitura não é necessário. Isso. Mas para o registro de imóveis é necessário. E aí, para levar para a matrícula, ele precisa enxergar onde é que estão localizadas essas áreas. Sim. E aí a gente apresenta o projeto simplificado, mais o projeto de cartório, monta esse quebra-cabeça, traduz tudo isso em texto e é o que o cartório vai aferir. E ó, você falou uma coisa que é muito interessante, segurança jurídica. Né? Você tem, é claro que, analisando pelo lado do incorporador, ele tem a segurança jurídica do empreendimento que ele está realizando. Só que a gente tem outros partícipes dessa incorporação que não necessariamente nesse momento, mas depois. Ou, por exemplo, aquele que compra na planta, né? Aquele que vai ser o destinatário final dessa incorporação. E, pelo que é evidente, a segurança jurídica, ela vai também ser estendida a todos, porque eu, na qualidade de adquirente, por exemplo, né, e aí aplicando o código, até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, tal, você vai ter uma segurança jurídica com relação a, dentro daquela, como você bem falou agora, aquela mancha que seria a área comum, mas você vai ter o detalhamento de que vai ter uma área PET, por exemplo, que isso no modo comercial, lá no stand de venda, ele usa como um argumento de venda, e quem compra a ideia de ter um espaço PET, perfeito, por exemplo. Né? E isso gera segurança caso ele não venha fazer. E a mesma coisa, por exemplo, vaga de garagem. Ó, eu comprei a vaga de garagem número 22, que está no segundo subsolo, e muitas vezes eu escolhi aquele apartamento por conta da vaga, ou a vaga eu pude escolher por localização, colunas, isso, aquilo, né? Tem muita influência também fora da incorporação, tudo isso, né? Por isso que a gente recomenda o adquirente chegar lá no stand de vendas. Pede a pasta da incorporação. Ninguém nem sabe que existe essa pasta. Por isso que a gente está aqui. É verdade. Não, quem sabe isso? Então, Porque assim, ó, eu já comprei imóvel na planta, tal, provavelmente você já teve essa experiência também. E o que acontece? Você fica deslumbrado, você fala, nossa, eu quero. Né? Porque é tudo muito bonito, né? Mas eles fazem, de propósito, né? É o chamariz deles, obviamente. Mas eles não podem desvirtuar de forma nenhuma a realidade e aquela incorporação, né? Até porque qualquer alteração no plano inicial da incorporação do que foi levado a registro é sujeita à retificação de incorporação. E a retificação de incorporação exige unanimidade dos titulares de direito real.
Também tem isso. Então, tá ali no seu registro. O incorporador resolveu mudar. Precisa de anuência dos titulares de direito real. E o cartório vai exigir. E eles são super rigorosos com isso. Precisa ser, né? Aí volta a segurança jurídica. Então, assim, nada é por acaso. Nada é por né? acaso. Tudo tem um fundamento que é garantia, né? E ainda mais pela aquela questão que a gente volta da própria incorporação. Você está buscando comercializar algo que não existe ainda. Né? Então, realmente, claro que a gente já passou por crises imobiliárias que não foram entregues empreendimentos, obviamente, e muitas das seguranças que a gente vê hoje são decorrentes do passado, né? E aí você pegou um gancho de segurança jurídica e unidade não entregue, que é a ENCOL e o patrimônio de afetação que veio através de medida provisória depois de tudo isso que aconteceu. E isso tem sido cada vez mais evidente nos registros das incorporações, né? Então, eles acabam optando pelo patrimônio de afetação. Isso é mais um item que fornece segurança jurídica para o adquirente. Porque é uma maneira de você proteger, você blinda o empreendimento de modo que o empreendedor não desvie recurso de uma obra para outra, né? Além de tudo isso, tem a assembleia após registro de incorporação dos adquirentes para montar a comissão e tudo mais. Protege ele dele mesmo, né? Exato. Muitas vezes, Exato. né? Bom, então eu vou aproveitar aqui o gancho, essa nossa folguinha para trazer um outro quadro muito interessante, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Nesse quadro, nós vamos ter aqui alguma questão interessante, algum registro da experiência da nossa convidada, da doutora Ellen Salomão, com relação ao direito notarial e registral. E ela está trazendo um caso muito interessante que, quando eu li, eu falei, eu não acredito. Eu confesso a você, Ellen, que eu falei assim, mas é possível isso? O incorporador, depois de entregue a obra, ele acabou observando que no estande de vendas trocaram as prumadas, 3 dormitórios para 2 dormitórios. Eu queria entender melhor essa situação e qual foi a realidade e a solução que foi encontrada. Porque trocar apartamentos de 3 dormitórios por 2 dormitórios, é isso mesmo? O que acontece? Um dos requisitos lá do memorial de incorporação são as confrontações das unidades autônomas. E é lá onde a gente define onde de fato está localizado o final 1. Então, de quem da rua olha, o final 1 tá na frente, ele confronta com áreas do condomínio, à direita com o final 2 e por aí vai. O que aconteceu? A gente recebe isso do incorporador. Então, recebe o croquis com os finais, a numeração das unidades e as áreas. E a gente faz essa correspondência de NBR e confrontação. O que aconteceu? Foi feito isso no memorial de incorporação, só que quando eles foram comercializar, no estande de vendas, espelharam os finais. Então, quando a gente olhava a matrícula daquele adquirente, na matrícula ele tinha uma área privativa correspondente a 3 dormitórios. Mas na descrição da unidade dele, ele era um final que tinha 2 dormitórios. Porque quando da venda, vendeu-se o de 2, mas documentalmente era o de 3. Isso. Não, e olha só, isso, até pegando o gancho de direito do consumidor, tudo, né, tá? Você tem uma questão que o momento do estande de vendas é o momento da escolha. Porque assim, ninguém vai pedir a pasta da incorporação lá no momento. Então, ninguém vai ler matrícula, ninguém vai ler o descritivo da incorporação e tal. Vai falar assim, final 2 é o quê? É face sul, face norte, não é? O sol se põe aqui à tarde, não sei o quê, ele se leva, não é? É bem isso. Não vai ter visão da piscina, não vai ter, tal, andar alto, andar baixo. 3 dormitórios e face norte. Muitas vezes é isso que se escolhe. Não vai se escolher. Não é porque faz do lado direito com o poço do elevador. Nem olha, você nem sabe o que é confrontação. Não sabe, né? Não vai ter. E aí, como que foi o destino dessa situação? Como que resolveu isso? Aí, nós promovemos uma retificação de instituição de condomínio. Era um empreendimento muito grande, tá? Um empreendimento de habitação de interesse social muito grande. Então, o requisito é anuência, 100%. Impossível, né? Sim. Então, foi feito um plantão no empreendimento com advogados para tentar explicar, porque na verdade é um benefício para todo mundo. As áreas não coincidiam com o final, com o apartamento que ele estava e tudo mais.
Então foi feito um plantão ali para esclarecer e foram obtidas a maior parte das assinaturas. Entramos no cartório. E aí, muita conversa com um registrador assim, com uma visão maravilhosa, referência, o doutor Ademar, oficial do 7º cartório, assim, e aí nós fizemos... Isso faz toda a diferença também, né? Faz toda a diferença. Tudo, claro, dentro da legalidade, mas a gente fez uma retificação de registro imobiliário. E aí, nessa retificação, a maior parte dos proprietários compareceram. Os que não compareceram foram notificados. Ele mandou um preposto da serventia imobiliária para que informasse, instruísse, demonstrasse, fez as notificações pelo 213 da Lei 6.015. E os que não se manifestaram dentro do prazo para impugnação, anuência tácita. E aí conseguiu proceder às averbações de correção. Olha, eu tô imaginando o custo disso. Gigante, né? É absurdo. Absurdo, dor de cabeça. Quer dizer, o VGV ficou comprometido, né? A lucratividade. Muitas vezes sim, ainda mais num produto cuja rentabilidade é mais enxuta. Sim. Né? Mas o fato é que precisava da solução para essa situação. Porque imagina, você tem a sua matrícula, mas não reproduz... O que... Não, e assim, tem a área quadrada e não reproduz a quantidade de dormitórios que você deveria ter com aquela área quadrada. E ainda bem que isso, a princípio, foi feito logo depois da entrega. Ah, sim. Porque pensa depois disso vendendo, porque muitas vezes você está comprando... a mesma coisa, a revenda desse imóvel, né, quem comprou e depois vai revender, também a pessoa não está interessada na documentação, ele quer aquele apartamento com aquela planta interna do apartamento. Mas se está na descrição errada ou não, ele não vai perceber. E isso pode influenciar depois outros tantos, e aí fica uma bola de neve então por isso gigantesca. Que é muito importante um bom treinamento também da equipe de vendas. Cada vez mais tem surgido demanda lá do nosso escritório para que a gente realize treinamentos em company. Que legal. E não para o jurídico, para novos negócios, para o comercial. Sim. Porque assim, os corretores, as corretoras de imóveis precisam estar ligados com o que está no juridiquês da incorporação, né? Da formatação. Olha que causo interessantíssimo esse. E no final da história a gente consegue ver que não é só sobre papel, né? Pessoas, né? Vidas, né? Sonhos, né? Porque a pessoa, ainda mais num empreendimento de natureza mais social, ou qualquer que seja, não importa, mas a pessoa está colocando a dignidade dela lá. Direito de propriedade previsto constitucionalmente. Sim, não, além disso tudo, mas o lado humano, eu acho que é importante. E que bom que tanto o incorporador, quanto, claro, a atuação do teu escritório, como também a questão do registrador, acabaram se unindo para a solução, porque é uma questão social, né? Que maravilha. Olha só, então esse foi o Causos do Mundo Notarial e Registral. Que maravilha. Ellen, olha, tá muito bom conversar com você. Você tem um conhecimento gigantesco. Mas a gente fez uma pergunta lá no início, que o pessoal, eles falam assim, eles fazem de propósito essa pergunta. É aquele catfish lá para poder ficar até o final, tudo. E às vezes a gente... Já teve caso que a gente nem respondeu a pergunta. Capô Bianco, teve caso que a gente nem respondeu a pergunta, né? Aí deixamos para outro episódio para responder e tal. Aí o pessoal fala, mas eu vim aqui querendo saber, porque você fala, né? Você afirmou para nós aqui que a incorporação imobiliária é um ato declaratório. E aí eu queria que você realmente falasse, realmente um ato? Por que é um ato declaratório? É um ato declaratório porque é o incorporador que, através do memorial de incorporação, apresenta para que seja levado a registro, né, todas as informações do empreendimento. Então, ele idealiza o produto, ele divide a composição, estrutura memorial de incorporação, junto com ele participa o responsável técnico pela obra, o autor do projeto, e tudo isso é levado a registro. Claro que quando a gente fala que nosso direito vem do direito germânico, enfim, e constitutivo, mas assim... Lá na frente, quando a gente fala de transmissão da propriedade. Mas o momento do registro da incorporação, ele é totalmente baseado nas informações do incorporador. E digo mais, eu tenho discutido aí uma tese, sabe a história do projeto complementar com o projeto simplificado que eu falei? Sim. Esse projeto complementar, que é o recheio das áreas comuns, ele não é aprovado pela prefeitura.
Ou é aprovado só o simplificado, que se preocupa com a aferição do que é computável e não computável. O complementar não é. E aí eu te falo, se eu tenho um projeto complementar sem carimbo pela municipalidade. Uma pintura, tela branca, né? Uma tela branca, eu só tenho que me ater o que é área comum, o que é área privativa e os totais das áreas. Não posso inovar quanto a isso. Mas eu tô dizendo o que eu vou fazer. Eu tô dizendo se vai ser pet, se vai ser salão de festas, se vai ser beach, se vai ser... eu tô declarando. Aí eu te digo, por que não só através do memorial? Por que eu preciso também? Por que eu não acabo logo com essa história dessa planta complementar de recheio aí do projeto? Então é totalmente declaratório. A partir do momento que eu tenho uma planta que ilustra o que foi aprovado pela prefeitura. Porque o pouco que eu conheço da área de incorporação, tanto a prefeitura quanto o registrador, eles vão atuar em questões que não interferem na utilização, na destinação, no aproveitamento do ponto de vista o que será feito. É mais a questão metragem, a questão de potencial construtivo, a questão da qualificação objetiva, da definição, da legalidade. Mas não do... você usa a palavra recheio, né? Então, assim, se é uma laje ou se são salas comerciais, a parte interna... O importante é que a laje ela tem aquela metragem. É essa metragem que vai ser o objeto de análise. Se vai ter 2 banheiros ou 3 banheiros, já não seria tanto assim. Não, a gente não tem feito descrição de composição interna. Tá. Mas mais do que da unidade autônoma, né? Por isso também, mas mais do que da unidade autônoma, eu digo das áreas comuns. Então, quando a gente pega, por exemplo, um térreo, aparece uma mancha de área comum. Tá. Então, eu vou te provocar. Então, vamos imaginar o seguinte... Eu tenho um condomínio edilício, tá? Eu já incorporei, tudo já entregue e tal. E tem uma área lá que é área comum, né? Não há necessidade nenhuma de provocação externa para reformular a utilização dessa área comum. Então. Porque se é uma declaração... Eu estou indo nessa tua linha do declaratório. Se a gente for pensar no conceito do que a prefeitura tem aprovado, eu te diria que sim. Mas o que eu disse para o cartório no registro da incorporação? Que lá era uma área... Eu falei que era uma área comum, mas eu não tive que apresentar o recheio. Eu não tive que dizer para o cartório que aquela mancha, na verdade, é um salão de festas. Aquilo foi levado para matrícula. Aquilo foi levado para a convenção de condomínio. Qualquer alteração, retificação do plano inicial. Retificação de instituição de condomínio. Então, eu tenho defendido que isso tem que acabar sofrendo algum tipo de mudança e de sistemática, no sentido, se a prefeitura aprovou a mancha, se eu, empreendedor, resolvi qual é a diferença se eu tenho uma assembleia, que, respeitando o quórum específico para aquela mudança, mudou a destinação daquele uso. Qual o problema se eu estou respeitando a área comum? Que eu não posso transformar aquilo numa área privativa. Ou pegar uma fachada ativa que eu tinha que aprovar como um café, porque lá na fachada ativa o decreto fala. Que tipo de segmento? Tem que falar exatamente. Dentro do decreto fala, lá vem um códigozinho, NR13, enfim, vem um código. E fala qual é o tipo de segmento, que é aquela loja. Então o condomínio pode explorar aquilo, desde que respeite o destino que foi estabelecido. Então, cada vez mais, eu acho que a gente tem que dar essa liberdade, sabe? De movimentação, respeitado os marcos da aprovação. Olha, que maravilha. E assim, como a gente aprende muito, e eu acho que você trouxe uma visão muito dinâmica e prática, objetiva, de como é complexo esse mundo da incorporação. Então, assim, primeiro, base, não é para qualquer um atuar na incorporação. Segundo, precisa de um domínio de várias áreas, né? Porque é o que você falou, você começa a incorporação pensando na venda, né? Não é uma coisa que, eu estou só analisando a matrícula. Não. Você está analisando um monte de coisa, você já está prevendo um monte de coisas que podem vir a ocorrer, evitando que
aconteçam situações de exigência, alguma coisa indesejada na prefeitura ou no oficial de registro de imóveis, né, pelo registrador. Então você tem aí uma complexidade muito grande. Então queria te agradecer muito, mas ó, antes de passar a palavra final, aqui vamos fazer aquele nosso pinga-fogo. Ai, meu Deus. Chegou a hora, né? Não sei se é um Adino, a gente ainda não decidiu o nome. Capobianco, me fala, é Adinofest, Pinga Fogo, não sei, a gente tem que dar um nome aqui, tá? Mas olha só, Ellen, eu quero realmente trazer quem é a Ellen. Então, começar com uma pergunta bem simples. Quem é a Ellen em uma frase? Inimiga do não. Inimiga do não. Que maravilha, né? Tem aquele filme lá, Sim Senhor, né? Então. Na verdade, eu sempre tento pensar o que eu posso fazer dentro daquela situação, sabe? E defender todos os interesses e percorrer os meus objetivos. Então, quer seja na vida pessoal ou no escritório. Maravilha. E olha só, você falou da tua evolução, né? Uhum. Você começou lá como secretária, não, recepcionista, né? Que você galgou realmente, se apaixonou pela área, mudou de publicidade e propaganda, né? Saiu do cursinho, isso, aquilo, foi lá pro direito, mudou completamente a tua vida e isso repercute em quem você é hoje. Mas se você olhasse para trás agora e falasse lá para a Ellen, né? Que estava naquele ano de cursinho, de escolha, vai ser recepcionista, não vai e tal, o que você falaria para ela? Qual conselho você daria para ela? Continue. Então, eu sempre acreditei muito em Deus e nas oportunidades que foram aparecendo. Então, muitas das vezes eu não pensava. Então, eu só fazia. Isso aconteceu dentro do escritório e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Então, começou com meu tio, que foi o fundador que me chamou. Meus primos fazem parte do escritório. O Rodrigo, que é o fundador da Rasa, foi me apresentando um horizonte aí de possibilidades. Então, eu sou muito grata a tudo que aconteceu. E eu só falaria para aquela menina ali, iludida, não para. Não para que vai dar certo. Só vai. Sonha, não deixa de sonhar. Que maravilha. E ó, queria que você também deixasse, a gente estava conversando até antes da gravação, uma dica de um livro. Você falou que participa de um clube de livro. Como que é isso daí, essa experiência? Eu participo do clube do livro do Joel J. Na verdade, é um clube de estudo. Eu sempre me interessei por leituras, mas em especial voltadas à performance, a desenvolvimento pessoal, né? Mas acaba que às vezes a vida é corrida e a gente não lê. E quando você participa de um grupo de estudos voltado para, você se obriga. Você cria a rotina, bota na agenda e lê 5 minutos por dia, mas lê. Então, o livro desse mês que passou, tô terminando, tô atrasada com ele, mas tô terminando. É um livro que se chama Os 4 Compromissos, é esse aqui. Ele fala de... Quem é o autor? Do Dom Miguel Ruiz. Ele é filosofia tolteca. Veio do México. E ele tem 4 princípios, assim, básicos, 4 compromissos que eu acredito muito. Pegando aqui a cola, mas, assim, maravilhosos, né? Seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. E esse sempre dê o melhor de si... ele traz uma mensagem, né? Você não vai todo dia conseguir ser impecável com a sua palavra, ou não levar nada pelo lado pessoal. A gente é humano, a gente tá aqui pra aprender. Mas se você der o melhor de si, no outro dia você dorme, acorda e fala, faço de novo. É o melhor que você pode naquela situação que você tá vivendo. Ser a sua melhor versão. Exato. E tudo bem não tá bem, né? Porque Exato. Nós somos, né, variações da mesma pessoa a todo momento, né? O importante é perceber que não tá bem, né? Verdade. Ter um autoconhecimento, eu acho que o que você está traduzindo é um autoconhecimento que potencializa tudo que você pode fazer. Porque muitas vezes as pessoas se sentem aquela mola encolhida, né? Que, eu sei que eu posso, eu quero, Sim. Mas por onde, né? Vai lá e faça, que é o que você falou, né? O conselho para a Ellen de alguns anos atrás, só vai, né? Ellen, muito obrigado mesmo por estar aqui, pelo compartilhamento de tanto conhecimento que você tem na área do direito imobiliário, registral notarial, na área de incorporações, que você realmente mostrou que
tem a visão do todo e o quanto é importante ter essa visão do todo para cada fase, para cada situação ser bem desenvolvida. Obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. É uma honra estar aqui e poder contribuir com um pouquinho do nosso dia a dia, tentar pelo menos fazer a diferença em quem está ouvindo, ou pelo menos despertar curiosidade. Você pode ter certeza que você fez muita diferença, sim, com certeza. E olha só, eu vou encerrar esse episódio de hoje fazendo aquele convite especial para você, advogado, para você, advogada. Então, vem para a Adnotare, www.adnotare.org.br. Seja associada, seja associado. Olha, muita coisa boa. A sua advocacia vai ser mais assertiva na área do direito imobiliário, notarial e registral, porque a Academia Nacional de Direito Notarial e Registral está justamente para desenvolver habilidades, aptidões nessa área incrível que é extremamente interessante e lucrativa para a advocacia. E é claro, faça parte lá das nossas redes sociais, lá no Instagram da Adnotare, @Adnotare, e aproveite tudo que nós podemos oferecer para você. Não viu os outros episódios? Perdeu os episódios anteriores? Corre aí no nosso canal do YouTube e aproveite, veja a qualquer hora, qualquer momento, dia, horário, não importa, assista, reassista, reveja todos os episódios do nosso Adnocast. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga, bora lá, bora que dá. Abraço!